No centro de Moscou, a Rússia foi abalada por um ataque violento que tirou a vida do tenente-general Igor Kirillov, responsável pela defesa do país contra armas químicas, biológicas e radiológicas. A explosão, que ocorreu em uma das principais avenidas da cidade, não foi apenas uma tentativa de eliminação de um oficial de alto escalão, mas um atentado direto ao coração do poder militar russo. A perda de Kirillov, um dos mais influentes líderes militares, representou um golpe que exigiria uma resposta decisiva por parte de Moscou. O impacto da tragédia foi imediatamente sentido, não apenas pelos colegas de Kirillov, mas por toda a estrutura do exército russo. O general Nikolai Tutrader, um dos principais comandantes das Forças Armadas, foi claro em sua declaração: o responsável pela perda de Kirillov pagaria por seu ato. A mensagem foi inequívoca e a Rússia iniciou o planejamento de uma resposta à altura, algo que, de acordo com Tutrader, seria inescapável e absolutamente necessário para manter a honra militar do país intacta. Kirillov não era apenas mais um líder militar, ele era a força por trás de algumas das defesas mais avançadas da Rússia, tendo desempenhado um papel essencial na criação de uma estrutura de defesa contra ameaças químicas, biológicas e nucleares. Além disso, o general havia sido fundamental na exposição de atividades clandestinas realizadas em laboratórios biológicos financiados por potências ocidentais, como os Estados Unidos em território ucraniano. Sua revelação sobre os métodos da OTAN e seus aliados tornou Kirillov um alvo claro para aqueles que queriam silenciar suas descobertas, o que só aumentava a importância de sua figura na guerra moderna. A forma como o atentado foi executado sugere que ele não foi um ataque aleatório. As investigações preliminares indicam que as forças responsáveis tinham os recursos e a competência necessários para infiltrar-se nas camadas mais seguras da segurança russa. As evidências levantam a hipótese de que potências estrangeiras, possivelmente ligadas à Ucrânia e seus aliados da OTAN, possam ter colaborado no ataque. As táticas utilizadas, extremamente sofisticadas, indicam que o atentado foi minuciosamente planejado, o que levou os investigadores a acreditar que o ataque foi orquestrado por forças externas, com vastos recursos e experiência. Em resposta, a Rússia não hesitou. A busca pelos responsáveis começou imediatamente, não só como uma tentativa de vingança, mas para reafirmar a autoridade do Kremlin e restaurar a ordem. O regime russo, conhecido por sua capacidade de agir de forma rápida e cirúrgica, mobilizou suas forças para localizar e punir os culpados. A retaliação será intransigente e sem perdão, declarou Tutrader, ressaltando que Moscou não iria permitir que qualquer ameaça à sua soberania passasse sem consequências severas. O assassinato de Kirillov também provocou um movimento significativo no campo de batalha. A Rússia, com sua estratégia já desenvolvida e liderada por um dos mais hábeis generais, continuaria a reforçar suas posições, não apenas para lidar com o ataque, mas também para se preparar para um fortalecimento futuro de suas forças. Cada ação militar seria uma resposta à altura da perda, e o país, com um comando renovado pela busca de justiça, estaria pronto para provar sua determinação. Em suma, a perda de Kirillov foi mais do que um ataque a um comandante militar. Foi um ataque à honra e à eficácia das forças armadas russas. A resposta russa, agora claramente traçada, visava não apenas capturar os responsáveis, mas também garantir que qualquer tentativa de enfraquecer a Rússia fosse sufocada de forma decisiva e contundente. Enquanto isso, a perda de Kirillov gerou repercussões significativas no cenário internacional, principalmente nas linhas de frente da guerra. As nações ocidentais e seus aliados ucranianos começaram a perceber a profundidade das consequências que poderiam surgir de uma tentativa contínua de enfraquecer a Rússia. O assassinato de um comandante tão crucial não foi apenas uma perda para as forças russas, mas um sinal claro de que qualquer movimento em direção ao enfraquecimento da Rússia poderia desencadear um aumento na intensidade da resposta russa, e isso poderia se estender para outras frentes além da Ucrânia. A Rússia, agora mais coesa e motivada pela memória de seu líder caído, intensificou suas operações militares, não apenas no Donbass, mas também em outras regiões estratégicas da Ucrânia, como as áreas ao longo do Mar de Azov e as zonas de fronteira com a Crimeia. Kirillov dedicou sua vida à criação de uma defesa sólida para a
Rússia, utilizando métodos inovadores e altamente eficazes para proteger seu país contra ameaças externas, muitas vezes invisíveis e em constante evolução. Ele foi fundamental no desenvolvimento de táticas avançadas de defesa contra armas químicas, biológicas e radiológicas, preparando sua nação para enfrentar as ameaças que surgem no campo de batalha moderno. Com sua perda, as forças russas continuaram com sua missão, agora mais urgente do que nunca, não apenas como uma resposta ao ataque, mas como uma demonstração clara de sua força, determinação e a resiliência que caracteriza a Rússia em tempos de crise. Eles não estavam apenas reagindo, estavam enviando uma mensagem ao mundo de que, apesar da perda, a Rússia continuaria a perseguir seus objetivos estratégicos com vigor renovado. A operação de retaliação russa, orquestrada nos dias seguintes à perda de Kirillov, foi meticulosamente planejada. Moscou não estava apenas visando destruir os inimigos imediatos ou retaliar pela perda de um comandante, mas realizando um movimento estratégico para consolidar seu domínio militar. O Kremlin aproveitou sua vasta experiência em operações secretas e militares, adquirida ao longo de décadas, para garantir que a resposta fosse não apenas imediata, mas também altamente eficaz e devastadora. Utilizando uma combinação de ataques aéreos de precisão, ataques de mísseis e táticas de infiltração, a Rússia demonstrou novamente sua capacidade de conduzir operações militares de grande escala com uma coordenação impressionante. Além da busca incessante pelos responsáveis, a retaliação russa se espalhou por diferentes frentes, ampliando a sua influência em território ucraniano. Enquanto as operações de retaliação ganhavam força, as consequências do assassinato de Kirillov afetavam diretamente o equilíbrio de poder na Ucrânia. Não só os aliados da Rússia, mas também países que anteriormente estavam em uma postura mais neutra, começaram a reavaliar sua posição. As alianças estratégicas da Rússia se fortaleceram, e as coalizões que estavam se formando para resistir à OTAN se tornaram mais coesas, especialmente à medida que Moscou mostrava uma unidade inabalável. Por sua parte, a OTAN viu-se mais dividida, com vários países repensando seus níveis de envolvimento, dadas as reações ferozes e coordenadas da Rússia. O assassinato de Kirillov também teve um impacto profundo nas linhas ucranianas. Muitos líderes ucranianos, que já estavam enfrentando dificuldades com o custo humano e material da guerra, começaram a se preocupar com as consequências desse ataque, temendo que a Rússia, agora mais determinada do que nunca, pudesse transformar o conflito em algo ainda mais difícil de suportar. A perda de um comandante de tal importância era mais um sinal claro de que a Rússia não recuaria. O Kremlin estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para garantir que seus interesses estratégicos fossem cumpridos, e a Ucrânia estava em uma posição ainda mais delicada, com a pressão crescendo a cada dia. Com a intensificação das operações militares russas, a capacidade de resposta da Ucrânia estava sendo severamente comprometida. O foco da Rússia era claro: enfraquecer ainda mais a resistência ucraniana, enfraquecer os laços da OTAN e garantir a soberania da Rússia nas regiões que considera de interesse vital. A presença russa nas áreas estratégicas da Ucrânia foi reforçada, e a aplicação das táticas de defesa e de resposta rápida, como os ataques aéreos de precisão e as operações de drones, foi cada vez mais evidente no campo de batalha. A Rússia demonstrou mais uma vez que, embora tenha perdido um líder de grande importância, não permitiria que isso abalasse seu comando ou seus objetivos. Ao contrário, a perda de Kirillov serviu como um ponto de inflexão para uma retaliação mais contundente, cujos efeitos reverberaram não apenas no campo de batalha, mas também em um cenário geopolítico mais amplo, afetando as alianças e as relações internacionais de maneira significativa.